Excelentíssimo Sr. Dr. Luís Amado, Presidente da Comissão de Organização das Conferências de Lisboa, Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Luís Reto, Reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, caro painel, magnífica plateia composta por tantos amigos e ilustres personalidades, que a todos eles, num só abraço, os cumprimento. Minhas senhoras e meus senhores, começo por saudar os promotores das Conferências de Lisboa. Apoiei este projeto desde o primeiro momento, pois tive a certeza que se tornaria uma referência nacional e internacional na reflexão e no debate sobre o desenvolvimento. Lisboa foi sempre um ponto de encontro de civilizações e tem tolerância e abertura no seu código genético. É a cidade indicada para esta discussão. Uma discussão tão desafiante quanto oportuna. Foi justamente procurando responder aos novos desafios que enfrentamos e aproveitar as promissoras oportunidades que antecipamos que no início deste ano apresentamos o conceito estratégico da cooperação portuguesa 2014-2020. Respeitando a coerência, a continuidade e o consenso que caracterizam a política externa portuguesa, e ainda bem que assim o é, procuramos cunhar uma nova forma de pensar e agir na cooperação, tendo em conta, por um lado, a evolução da arquitetura do desenvolvimento internacional e, por outro, os interesses estratégicos nacionais. Defendemos uma política de cooperação mais alinhada, visível e instrumental aos interesses nacionais e à concretização das legítimas expectativas dos nossos países parceiros, que têm como princípios orientadores a coordenação, a concentração, a parceria e a apropriação. Reforçamos a concentração geográfica nos PALOP e Timor-Leste e o foco sectorial em áreas de intervenção tradicionais, nomeadamente a boa governação, com destaque para os direitos humanos, saúde ou a educação. Inovamos ao apostar em áreas como o crescimento verde, a energia, o setor privado e o mar, ao reconhecer o papel do setor privado enquanto parceiro estratégico da cooperação portuguesa, ao destacar o papel crescente de múltiplos atores da sociedade civil. E aqui aproveito para sublinhar a feliz escolha para a sede desta conferência, pois a Fundação Carlos Gulbenkian é das instituições que mais tem feito pela cooperação e pelo desenvolvimento. Inovamos também ao atribuir a prioridade cimeira aos novos modelos de financiamento. A propósito desta matéria do financiamento, aproveito a ocasião para partilhar que em matéria de ajuda pública ao desenvolvimento, que naturalmente gostaríamos muito de ter atingido as metas propostas internacionalmente. No entanto, não nos podemos aliar que a cooperação portuguesa não poderia ter ficado de fora no que toca ao extraordinário esforço nacional de contenção orçamental. Não obstante, sublinho termos conseguido manter o investimento público neste setor aos mesmos níveis que se encontravam em 2009, o que permite estar acima da média europeia. Devido a um grande esforço da atual liderança do Camões, a ação da cooperação portuguesa não foi afetada. Contenção financeira não se traduziu em menos ambição ou menos eficácia. Garantimos este ano mais de 100 projetos novos ou plurianuais, bem como cerca de 300 bolsas de estudo. O ajustamento foi alcançado através da otimização da relação custo-eficácia dos projetos e da alavancagem obtida pela diversificação de fontes bilaterais e multilaterais de financiamento, das quais destaco os fundos europeus do setor privado, de parcerias de natureza triangular e dos próprios países terceiros, que, fruto do seu crescimento económico, podem assumir cada vez mais responsabilidades financeiras. Minhas senhoras e meus senhores, 2014
foi, portanto, marcante para a cooperação portuguesa em termos conceptuais, mas está a sê-lo também e, sobretudo, em termos operacionais. Quero destacar a reativação da Comissão Interministerial da Cooperação e do Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento. A assinatura do contrato-programa com a plataforma portuguesa das ONGD para 2014-2018, o qual constitui um importante instrumento para o reforço da capacidade, quer das ONGD, quer da própria plataforma. A assinatura dos novos programas bilaterais de cooperação, nomeadamente com São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, bem como o plano de ajuda de emergência à Guiné-Bissau, e estão preparados novos programas estratégicos de cooperação com Angola, Moçambique e Cabo Verde. A intervenção ativa de Portugal na elaboração da agenda pós-2015, que irá dar sequência aos atuais objetivos do desenvolvimento do milénio. A crescente sinergia entre os atores estatais e não estatais na formulação e na execução da política de cooperação, com vista a potencializar a atuação portuguesa junto dos seus parceiros. Neste âmbito, destaco o nosso empenho em fazer pontes entre as ONGDs e as confederações empresariais, que começa já a dar frutos, e refiro ainda o nosso estímulo à cooperação intermunicipal. Como exemplo último específico, realço termos sido eleitos para integrar a Troika do G19 de Moçambique, ao qual presidiremos a partir de meados de 2015. A maior evolução terá sido, porventura, ao nível das mentalidades. Por um lado, passamos de uma postura de ajuda para uma atitude de parceria. E, por outro, ultrapassamos barreiras demagógicas que impunham artificialmente uma separação entre o desenvolvimento económico nacional e dos nossos parceiros. O tradicional paradigma entre o país doador e o país receptor evoluiu. Num contexto de recursos escassos, interesses vastos e concorrência forte, apenas prevalecerão e serão sustentáveis parcerias de interesse comum, responsabilidade partilhada e benefícios mútuos. De outra forma, além de não ser essa a arquitetura europeia, de não estar correto, arriscámos-nos a tornar o setor da cooperação e do desenvolvimento alvo de incompreensão por parte da população, perante a qual somos politicamente responsáveis. Tal como este Governo tem procurado libertar a economia de algum excesso de presença do setor público, libertando meios para que o Estado melhor assuma a sua função reguladora, criando condições para que a iniciativa privada concretize todo o seu potencial económico, também na cooperação temos procurado que gradualmente o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, se concentre nas suas funções de coordenador, facilitador e supervisor, criando as condições para que a sociedade civil se assuma como executor por excelência da cooperação portuguesa, não obstante algumas áreas de execução da cooperação devam permanecer na esfera pública. Minhas senhoras e meus senhores, a cooperação é um vetor-chave da política externa portuguesa, que se cruza, complementa e reforça outras áreas como a diplomacia económica e a ação cultural. A economia não é uma folha de Excel, reflete estados de alma e de confiança. A cooperação não é uma intenção, requer recursos e capacidade de ação. Ambas podem e devem beneficiar da sua interação. A cooperação, para além de ser instrumental ao desenvolvimento sustentável dos nossos parceiros, contribui diretamente para a promoção dos interesses económicos portugueses, abrindo portas e criando um contexto propício ao comércio, ao investimento e ao reforço das relações económicas bilaterais. Também o crescente envolvimento em ações de cooperação dos atores económicos, nomeadamente do setor privado,
reforça os meios ao dispor dos objetivos que preconizamos, reforçando a sua sustentabilidade financeira. Por isso, defendemos o aprofundamento desta ligação. Muito tem sido feito já nesta frente, mas mais há a fazer. E nós tudo faremos nesse sentido, pois a cooperação pode e deve ser também um fator de oportunidades e desenvolvimento económico para Portugal. Quanto mais o for, melhor conseguiremos corresponder às expectativas dos nossos parceiros. É com este objetivo, claro, que o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério das Finanças e a AICEP, também com a colaboração do Instituto de Camões, desenvolveram o programa Parcerias para o Desenvolvimento, que hoje, neste painel sobre as empresas portuguesas e o financiamento da cooperação, damos a conhecer e estará operacional ainda este mês. Como contexto, sublinho que a União Europeia, nós, europeus, somos e orgulhamos-nos de ser o maior doador de ajuda externa ao desenvolvimento. Este esforço goza de ampla legitimidade, na medida em que conta com o apoio de mais de 80% dos cidadãos europeus, segundo uma recente sondagem. Não há quem faça mais do que a Europa para erradicar a pobreza no mundo. Para ilustrar esta realidade, refiro alguns valores. Em 2013, a União Europeia investiu 15 mil milhões de euros em projetos de cooperação. O 11º Fundo Europeu para o Desenvolvimento, 2014-2020, contempla um orçamento de 31 mil milhões de euros. E o Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento da União Europeia dispõe de 23 mil milhões de euros para o mesmo período. Ou seja, os fundos financeiros de cooperação da União Europeia ascendem a 54 mil milhões de euros. Destes, 1,3 mil milhões de euros estão destinados aos PALOP e a Timor-Leste. Neste âmbito, realço o Programa Indicativo Regional PALOP Timor-Leste, que é original na sua gênese, por ter como elo de ligação a língua portuguesa e foi criado e muito acarinhado pelo antigo Presidente da Comissão Europeia. A esta disponibilidade financeira europeia para a cooperação internacional somam-se avultados programas financeiros de um vasto leque de instituições multilaterais financeiras que incluem o Banco Mundial e os vários bancos regionais para o desenvolvimento. O Estado português é acionista destas instituições e deve maximizar o retorno deste empenho, garantindo que é direcionado para os nossos parceiros privilegiados e que, quando possível, contribui para a dinamização da economia nacional, sem qualquer tipo de complexos. Neste quadro, criamos o programa Parceria para o Desenvolvimento, que visa encorajar a participação de atores portugueses em projetos de desenvolvimento internacional, promovendo assim o acesso de empresas portuguesas a estes volumosos meios financeiros. E entre estas medidas deste programa, saliento criação de uma única base de dados online de oportunidades de adjudicações dos fundos europeus de cooperação e de instituições multilaterais financeiras. Ações de informação e de capacitação de empresas para apresentação de candidaturas. Estreita ligação aos canais diplomáticos, que serão particularmente proativos na identificação de oportunidades e promoção de candidaturas portuguesas em projetos de desenvolvimento. Consideramos que este programa pode ser um dos melhores e mais eficazes instrumentos para apoiar a internacionalização de empresas portuguesas, pelas seguintes razões. Promove oportunidades de negócio em mercados emergentes, com destaque para os PALOP e Timor-Leste, nos quais temos vantagens comparativas óbvias, desde logo a língua portuguesa, que nos une e se afirma cada vez mais como idioma de negócios. Tem financiamento assegurado por instituições internacionais
sem riscos de crédito, de taxa de câmbio e expatriação de capitais. E permite alargar a base de beneficiários, nomeadamente a fundações, ONGs, municípios ou PMEs, nas fases de subcontratação. Como veem, o programa que vamos lançar ainda este mês, Parcerias para o Desenvolvimento, resulta da síntese de muito que preconizamos para o futuro da cooperação portuguesa. Foco nos PALOP e Timor-Leste, novas fontes de financiamento e maior envolvimento do setor privado. Não me vou alongar mais, pois o Sr. Secretário de Estado das Finanças, na sua intervenção, continuará a apresentação deste programa, nomeadamente no que toca às áreas das instituições multilaterais e internacionais. Termino felicitando mais uma vez os organizadores das conferências de Lisboa, desejando que destes 2 dias resultem contributos válidos para as políticas e o financiamento do desenvolvimento. Faço na certeza de que a cooperação portuguesa continuará a ter um papel determinante na ação externa nacional, não esquecendo que o mérito é dos agentes da cooperação portuguesa e o crédito, esse é de Portugal. Muito obrigado.